Capítulo 5. Avisos. Aeson estava sentado perto do centro da caverna, com as pernas cruzadas e as mãos apoiadas nos joelhos. Fios de fogo, espírito e ar, cuidadosamente entrelaçados, formavam um baldir a seus pés, banhando a rocha gelada com uma pálida luz branca. Ao seu redor, a maioria dos outros já dormia, aconchegada e envolta em grossos cobertores para se aquecer. Como se constatou, não havia muita coisa para queimar nas terras geladas. Verma usará a faísca para cozinhar as lebres e os pequenos pássaros que Uldur e seu grupo de caça trouxeram, mas não havia nada para manter uma fogueira acesa para aquecer, pelo menos nada que pudessem encontrar na nevasca. Aeson tinha a sensação de que isso provavelmente não mudaria ao longo da expedição. Esses coelhos da neve não são tão ruins assim. Eric sentou-se ao lado de Aeson, arrancando um pedaço de carne da perna de uma lebre enquanto fazia. Não são tão secos quanto os coelhos de lá. Não é coelho. É lebre, corrigiu Dalen, sentando-se em frente a Eric com uma tira de carne de porco salgada na mão. Eric não respondeu. Em vez disso, balançou a cabeça, fez uma careta de deboche e continuou a arrancar a carne da perna. Dalen deu de ombros e arrancou um pedaço de carne de porco com os dentes. Você, Verma, ou Pilvir, deveriam ir com os grupos de caça de agora em diante, disse ele a Aeson, ainda mastigando. 6 lebres e 3 pássaros não são suficientes para 100 bocas. Nossas rações acabarão em 3 semanas. Com a faísca, vocês caçariam muito mais. Aeson acenou com a cabeça para Dalen. Seu filho nem sequer havia pedido carne fresca, apenas tirou o porco salgado da mochila e não disse nada. Muito bem. Verma ou eu acompanharemos os caçadores de agora em diante. Aeson inclinou-se. Ele virou a cabeça na direção de Malari, que estava sentada sozinha do outro lado da caverna, com os joelhos encolhidos junto ao peito e um cobertor pesado enrolado nos ombros. Na penumbra da clareira, sombras se formavam nas cavidades de suas bochechas e olhos. Seu olhar não havia se desviado dos 10 guardas postados na entrada da caverna desde que ela se sentara. Como ela está? Dalen deu de ombros. Quieta. Calma, ele franziu a testa, como se estivesse ponderando a palavra, e então soltou um suspiro. Não calma. Não sei bem como descrevê-la. Ela mal tinha dito uma palavra até que Eric e eu nos oferecemos para fazer o primeiro turno de vigia. Aeson ergueu uma sobrancelha. Dalen torceu os lábios. Ela quase pulou da cadeira. Nos fez prometer que não aceitaríamos a vigília. Vocês estavam ocupados planejando com Uldur, Pilvir, Verma e Akraf. Tivemos que prometer só para acalmá-la. Aeson inclinou-se para frente, movendo o olhar para Malari, e encontrou a mulher encarando de volta, com uma quietude perturbadora nos olhos. Ela inclinou a cabeça e tocou o queixo com 2 dedos, o gesto narvoniano de agradecimento. Aeson sustentou o olhar dela. Pelo que ele deveria ser grato. Ela só está com medo. Eric jogou a perna de coelho sem carne no chão e olhou para Malari. Eu também estaria se tivesse passado pelo que ela passou. Se eu tivesse perdido o que ela perdeu. Seu olhar se moveu de Aeson para Dalen, vapor subindo de seus lábios enquanto ele soltava um suspiro suave. Ela disse que aqueles demônios apareceram na primeira noite dela aqui e mataram os guardas. Tenho certeza de que ela está preocupada que isso aconteça de novo. Há 10 guardas de plantão no primeiro turno, disse Dalen, tirando um pedaço de carne de porco dos dentes com a língua. Qualquer coisa que aconteça com eles vai nos acordar a todos. Aeson mordeu o lábio, continuando a observar Malari enquanto a mulher voltava a olhar para a entrada da caverna e os guardas ali posicionados. Ele seguiu seu olhar. 7 dos guardas eram mercenários ardanianos da Companhia Rocha Quebrada. O 8º era Kuldar Arvod, um Vassundi que Aeson conhecia há quase 20 anos. O 9º era Shuk. E o último guarda era Paul, um homem de Uldur. O que ela está olhando? Pai! A voz de Eric tinha uma timidez que soava estranha vinda dele. Aeson inspirou pelo nariz, o olhar ainda oscilando entre Malari e os guardas. De volta ao navio. Ouvi o que o capitão Latrak disse. Os dentes de Eric batiam enquanto o frio o incomodava. Aeson virou-se para olhar para o filho, erguendo uma sobrancelha com curiosidade. Eric sacudiu os ombros, puxando o pesado manto para se cobrir e fitando o centro do baldir como se fosse uma fogueira crepitante. Por um instante, o silêncio reinou entre eles, então Eric olhou ao redor para ver se algum dos outros estava acordado ou ouvindo. Satisfeito, ergueu o olhar para encontrar o de Aeson. Sobre como a vida parece pouco mais do que assistir tudo o que você ama morrer. Aeson soltou um breve suspiro,
deixando um sorriso melancólico surgir em seus lábios. Quando a mamãe morreu, eu não consigo me lembrar do rosto dela. A voz de Eric falhou. Aeson nunca tinha visto o filho tão aberto. Aquilo partiu seu coração e, ao mesmo tempo, o encheu de esperança. Ele conhecera muitos homens que deixaram seus corações sangrarem até que isso os matasse por dentro. Quantas pessoas você já viu morrer? Dalen ergueu o olhar para o irmão, cujos olhos brilhavam. Dezenas de milhares. A honestidade era algo que Aeson sempre demonstrava aos seus filhos. Ele lhes devia isso. Mas eu não sabia o nome da maioria deles. Sua mãe, nunca haverá outra alma como a dela. Ela era diferente, especial. Sua garganta se apertou. Uma luz brilhante mesmo em meio a um mar de estrelas. Como você consegue? Eric era jovem quando Naya morreu, apenas uma criança. Muitos anos se passaram desde então, mas Eric sentiu a perda dela com particular intensidade. Não importava o quanto ele amadurecesse, o quanto tentasse se endurecer, Eric sempre teria uma doçura, uma bondade. Era uma fraqueza que poderia ser explorada, mas também era algo que Aeson jamais mudaria. Só agora Aeson percebeu o quão profundamente a morte de Naya havia afetado o filho deles. Como você continua fazendo isso? Aeson permitiu-se um sorriso fraco. Inspirou profundamente, com o ar gélido, e expirou lentamente. Por muito tempo, não consegui. Afastei-me de tudo e de todos. Você não pode perder as coisas que ama se não amar nada. Pelo menos, era o que eu dizia a mim mesmo. O que mudou? Perguntou Dalen, inclinando-se para a frente. Conheci sua mãe. Pela primeira vez desde que pisaram no gelo, o sorriso que adornava os lábios de Aeson era caloroso. Ela me ensinou que sem amor não há muito sentido em nada. Nada pelo que lutar, nada pelo que viver. Pensar demais em Naya frequentemente fazia os olhos de Aeson se encherem de lágrimas. Normalmente, ele tentava contê-los, mas desta vez fez questão de não fazê-lo. Ele jamais queria que Eric ou Dalen pensassem que sua mãe não merecia suas lágrimas. Era uma lição que eu precisava aprender há muito tempo. Eric cerrou os dentes. Você pode. Ele engoliu em seco. Você pode me contar sobre ela? Aeson fez menção de falar, mas não tinha certeza do que dizer. Fazia 15 anos que a tuberculose levara Naya. Eric só vira o verão chegar 5 vezes. Sempre perguntara por ela, sempre sentirá sua falta e ansiara por ela, mas em todo esse tempo nunca perguntara daquela forma como perguntava agora. Enquanto estavam sentados naquela caverna nos arredores das terras geladas de Valácia, Aeson podia ver o coração do filho sangrando em sua pele. Ela sempre te dava mais no café da manhã. O sorriso de Dalen se alargou de orelha a orelha enquanto ele pegava uma pedra áspera e passava o polegar sobre sua superfície. Não importava o que fosse, você sempre ganhava mais. Meu pequeno Eric, ela te chamava. A expressão de Eric suavizou-se, e Aeson não pôde deixar de sorrir. Se pudesse ter qualquer desejo realizado, seria que, não importa o que lhe acontecesse, seus filhos sempre cuidassem um do outro. Por isso, ele não poderia pedir mais de Dalen. Dalen sempre levará a sério seu papel de irmão mais velho, o que Aeson tinha certeza que nem sempre fora fácil depois da morte de Naya, mas Dalen jamais vacilara. Ela era linda, disse Eric, olhando fixamente para o Baldir como se pudesse ver o rosto de sua mãe na luz. Mais bela que o nascer do sol mais vibrante. Aeson inclinou a cabeça para trás e cerrou os dentes, fazendo possível para que seu coração não doesse. Uma caverna, a milhares de quilômetros de Eferia, em um continente de gelo e neve, não era o lugar onde ele esperava ter uma conversa como essa com seus filhos. Ele fechou os olhos e respirou fundo e lentamente pelo nariz. Ele podia vê-la em sua mente, as rugas do seu nariz, o brilho em seus olhos. Uma quarta voz o trouxe de volta ao presente. Sua mãe foi a pessoa mais gentil que já tive o prazer de conhecer. Aeson abriu os olhos e viu Verma sentando-se ao seu lado, sua pele pálida parecendo brilhar à luz da clareira. Ela usava um pesado casaco forrado de pele sobre sua capa cinza, e seus cabelos escuros caíam soltos sobre os ombros. Ela acenou levemente para Aeson, seus lábios se curvando em um sorriso de desculpas. Ela e seu pai eram como rocha e água. Ele era inabalável e teimoso, e ela simplesmente o envolvia, desgastando sua armadura, abrindo caminho à força. Eu a conheci antes de você nascer, disse ela, gesticulando para Dalen. Ela era feroz, como se tivesse fogo ardendo no peito, e tinha uma mente mais afiada do que as lâminas de seu pai jamais poderiam ser. Ela o deixava para trás.
Dalen e Eric olharam para Verma com os olhos arregalados, atentos a cada palavra que ela pronunciava. Verma passou a língua pelos lábios, retribuindo o sorriso. Ela acenou com a cabeça para Eric. Duvido que você se lembre, mas quando você tinha apenas 4 verões, eu visitei na casa em Orillon, aquela no sopé da colina, perto do rio. Eric balançou a cabeça negativamente, mas Dalen assentiu. Eu me lembro, eu acho. Você estava usando azul. Um vestido longo com flores brancas, um pouco acima dos tornozelos. Verma assentiu com a cabeça. Você tem a memória da sua mãe. Certamente não é a do seu pai. Ele esqueceria o próprio nome se ninguém o pronunciasse por tempo suficiente. Aeson estreitou o olhar para Verma, um leve sorriso escapando por entre seus lábios. Bem, quando vim visitá-la, seu pai tinha ido para Vaerlion, e só estavam vocês dois e sua mãe. Verma ergueu o olhar para encontrar o de Aeson, sua expressão suavizando-se. Ele sabia que ela tinha visitado Naia enquanto ele estava fora, ele mesmo havia pedido, mas ela não havia contado nenhuma história daquele dia. Você sabe onde a encontrei quando cheguei. Dalen e Eric balançaram a cabeça negativamente. Mais ou menos na metade de uma macieira de 9 metros. Os filhos de Aeson reprimiram risos, lançando olhares por cima dos ombros para aqueles que dormiam ao redor. Shuk, a anã de guarda na entrada da caverna, virou-se para eles, sua pele cinza clara refletindo a luz pálida do Baldir. O que ela estava fazendo lá em cima? O largo sorriso no rosto de Dalen fez Aeson sentir um frio na barriga, logo substituído por uma onda de culpa. Me desculpe por não falar dela o suficiente. É que dói. O que ela estava fazendo lá em cima? Verma inclinou-se para frente, erguendo uma sobrancelha enquanto sua voz assumia um tom sarcástico. Ela estava te resgatando. Meu! Você queria que ela fizesse uma torta de maçã. Ela disse que não tinha tempo para colher as maçãs, que precisava preparar os utensílios para o dia seguinte. Você decidiu, em sua sabedoria juvenil, que pouparia o tempo dela e colheria as maçãs você mesmo. Acontece que crianças de 6 anos são alpinistas habilidosos. O problema, veja bem, é que eles não são muito bons em descer. Então, sua mãe teve que subir atrás de você e carregá-lo de volta para baixo sobre o ombro. Agora me lembro, disse Dalen, olhando para o teto da caverna. Comemos torta naquele dia. Quase consigo sentir o cheiro. Assim que você se recuperou da experiência traumática, orgulhosamente apresentou a ela as 2 maçãs que havia enfiado nos bolsos. Acho que não preciso explicar que 2 maçãs não eram suficientes para uma torta. Aeson inclinou-se para a frente. Você fez sua mãe subir em uma árvore para colher maçãs para uma torta. Na verdade, disse Verma, erguendo um dedo. Ela não subiu de volta na árvore. Ela o mandou subir enquanto esperava lá embaixo com o saco aberto. Ela não ia deixá-lo escapar tão fácil. Eu me ofereci para colher as maçãs com a faísca, mas Naia recusou. Ela disse que, em certas coisas, o processo é mais importante do que o resultado final. Ela fez um jogo de desviar das maçãs que caíam, para a alegria de um certo garotinho de 4 anos com uma risada contagiante. Verma sorriu para Eric. No começo, eu não tinha entendido o que Naia queria dizer, mas conforme o dia foi passando e descascamos as maçãs, fizemos a massa e acendemos a fogueira, tudo começou a fazer sentido. Mas só quando nos sentamos, com as chamas crepitando na lareira, e eu vi os sorrisos nos seus rostinhos cansados enquanto davam as primeiras mordidas, é que eu realmente entendi. Aeson olhou para o teto, com os olhos marejados. Ele teria dado tudo no mundo para ter um dia como aquele agora. Para ter Naia de volta. Para tê-los todos juntos. Mais do que isso, ele se lembrou daquele dia. Eles estavam se preparando para um ataque a um comboio imperial na noite seguinte. Quando voltou de Vaerlion, ficou furioso com Naia por ela não ter preparado as mochilas nem marcado os mapas. Ela nunca tentou se explicar, simplesmente se desculpou e voltou ao trabalho. Eu nunca te mereci. Verma estendeu a mão e tocou os joelhos de Dalen e Eric. Tudo isso para dizer que sua mãe era uma pessoa muito especial, que colocava vocês dois acima de tudo. Este mundo é pior sem ela. Muito menos, sussurrou Aeson. Ele soltou um longo suspiro, balançou a cabeça e se levantou. Obrigado, Verma. Verma inclinou a cabeça. Aquela mulher era uma das poucas que haviam sobrevivido ao lado dele durante todos aqueles anos. Ela o conhecia de tudo. Ela tinha visto sua dor. Aeson pousou a mão na cabeça de Dalen, bagunçando os cabelos do filho como fazia quando ele era criança. Descansem um pouco.
Vou pedir para Shuk nos acordar quando ela estiver cansada. Aeson acordou com gritos. Seu coração batia forte contra as costelas como de um cavalo assustado, e um suor frio lhe escorria pela testa. Ele estivera sonhando, sonhos sombrios e perturbadores. O mundo era uma névoa enquanto ele sacudia a sonolência da mente e esfregava os olhos para espantar o sono. Por um instante, pensou ter imaginado o grito, até que um segundo grito agudo cortou o ar da caverna. Ele saltou de pé, abrindo-se a centelha enquanto estendia a mão para suas espadas, que estavam em suas bainhas ao lado. A primeira lâmina se recusou a se mover, congelada no lugar. Ele colocou o pé na segunda bainha e puxou a lâmina, libertando-a com um grunhido. Dalen e Eric se levantaram com ele, o aço reluzindo ao luar frio que entrava pela boca da caverna. Ao seu redor, outros se levantaram de um salto, resmungando enquanto faziam. Foi então que ele descobriu a origem dos gritos. Uma das Ardanianas, uma mulher de cabelos alaranjados e pele cor de cobre, ajoelhou-se na entrada da caverna, tremendo, seus lamentos ecoando na rocha congelada. Aeson abriu caminho entre aqueles que paravam, olhando para a mulher com os olhos arregalados e a boca entreaberta. Quando chegou à entrada da caverna e viu o que ela tinha visto, um gelo percorreu suas veias, e os pelos de seu pescoço e braços se eriçaram. O que aconteceu? Perguntou Hildur, o velho guarda da tempestade aproximando-se de Aeson. Ele olhou para a mulher. Deuses! Pelo amor de Deus! Paul! A filha de Pilvir, Lirel, abriu caminho em meio à multidão que se aglomerava, olhou para baixo e, em seguida, vomitou, expelindo todo o conteúdo do estômago. Pelos deuses dos mares e das estrelas. Aeson não havia notado a Craf ao seu lado. O homem de Narvon levou 3 dedos aos lábios e depois ao coração. A copa, guie suas almas no rio Trian. Aeson obrigou-se a desviar o olhar de Akraf e a voltar a encarar a carnificina à sua frente. Uma massa de membros decepados e corpos mutilados jazia na neve manchada de sangue. Pés arrancados das pernas, dedos arrancados, braços quebrados e despedaçados. De tudo aquilo, o que mais repugnou a Aeson foram as cabeças. Cada uma delas havia sido esfolada, os olhos arrancados, os narizes removidos e os lábios costurados. Havia 10 chefes. Shuk, Kuldar, Paul e todos os 7 mercenários ardanianos que haviam sido designados para a primeira vigília. Dalen deu um passo à frente, levando a mão à boca e engasgando. Como? Aeson não tinha resposta para a pergunta do filho. Como, em nome de Varin, todos os 10 guardas haviam sido mutilados daquela forma sem que uma única alma despertasse? Ele conhecia Shuk e Kuldar há tantos anos e agora nem sequer reconhecia seus rostos. O capitão ardaniano, um homem chamado Garalin, ajoelhou-se ao lado da mulher em luto. Balançou a cabeça e a abraçou. Após alguns instantes, levantou-se e voltou-se para Aeson. Seus olhos estavam vermelhos, mas nenhuma lágrima havia caído. Lir e Toca eram sua família. Sua irmã e seu irmão. Os outros eram como parentes. Sua dor é profunda. Garalin olhou fixamente para Aeson, balançou a cabeça e passou por ele em direção aos outros mercenários. É um aviso. Verma passou por Aeson e se ajoelhou, seus olhos percorrendo a confusão de membros e sangue. Isso não parece ser um aviso, disse Eric, com a mão pressionada contra o estômago. Parece um massacre, disse Padrig, um dos guerreiros de Hildur, enquanto ele e os outros se aproximavam de Hildur. O jovem olhou para os corpos mutilados. Cerrou os dentes e desviou o olhar. Paul merecia algo melhor do que isso. Eles mataram esses guardas sem sequer um sussurro. Akraf ergueu a mão e pressionou os longos dedos contra as bochechas, soltando um suspiro. Massacraram-nos como animais. Tiveram tempo de arrancar a pele de seus rostos e costurar seus lábios. Nós sabemos exatamente o que eles fizeram, rosnou uma das mercenárias, uma mulher chamada Ítaca, aproximando-se a poucos centímetros de Akraf. A Ardaniana era uma cabeça mais baixa que o Narvoniano, mas olhou para Akraf sem demonstrar o menor medo. Não precisamos que você nos descreva. Aqueles são nossos amigos, nossa família, não vacas e porcos. Akraf encarou a mulher, sem pestanejar. Se você não recuar, vai se juntar a eles. O som áspero do aço ecoou quando vários ardanianos desembainharam suas espadas. Akraf ergueu uma sobrancelha, divertido, e depois deixou a mão cair sobre o pomo rubi de sua espada. Acalmem-se, bradou Aeson, sua voz ecoando pela caverna. Já há coisas suficientes aqui tentando nos matar. Não faz sentido ajudá-las. Verma e Akraf têm razão, é um aviso.
Quem quer que tenha feito isso, Aeson gesticulou em direção aos corpos mutilados, fez isso sem acordar nenhum de nós. Se quisessem nos matar enquanto dormíamos, poderiam ter feito. Mas não o fizeram. Eles querem que vocês voltem. Todos se viraram ao ouvir a voz de Malari. A mulher estava de pé, seu pesado manto caindo perto dos joelhos, o luar refletindo na tinta vermelha em sua pele escura. Seu olhar estava fixo na massa de membros e sangue. Eles nos deram o mesmo aviso. Nós não demos ouvidos. Aeson se virou para Malari, aproximando-se, enquanto a ficha caía. Você sabia. Ele abriu caminho entre os que estavam reunidos, empurrando um ardaniano para o lado antes de agarrar a gola da camisa de Malari. Empurrou-a contra a parede da caverna, pressionando a lâmina da espada contra o pescoço dela. Suas mãos tremiam e seu maxilar estava tão cerrado que parecia que seus dentes poderiam quebrar. Você sabia o que aconteceria esta noite. Sabia que colocar mais guardas não adiantaria nada. Com o pescoço estendido para trás e a cabeça pressionada contra a rocha, Malari acenou brevemente com a cabeça para Aeson, seus olhos encontrando os dele. Sim, eu fiz. Essas palavras inflamaram a fúria de Aeson. Você deixou aqueles guerreiros morrerem. Você. Por quê? O que você teria feito? Você não teria me escutado. Você não teria voltado atrás. Você deixou isso bem claro. Se eu tivesse dito que 10 guardas não seriam suficientes, você teria colocado 20, e 20 estariam mortos. A mulher inclinou a cabeça para frente e baixou a voz. Eu fiz o que pude. Poupei seus filhos desse destino. Aeson balançou a cabeça e estreitou o olhar, encarando Malari. O quê? Do que você está falando? Levou alguns instantes, mas então ele entendeu, mais cedo, antes de dormirem, quando Malari havia tocado o queixo com 2 dedos. Aeson se lembrou do que Dalen havia dito. Ela quase pulou da cadeira de nervos. Nos fez prometer que não pegaríamos o relógio. Malari acenou com a cabeça para Aeson de forma quase imperceptível, como se soubesse o que ele acabará de perceber. Se ela não tivesse insistido para que Dalen e Eric não. Quem vigiou primeiro, teria visto seus corpos mutilados na neve, sua pele arrancada, suas bocas costuradas. Os demônios não vão te avisar de novo, disse ela, engolindo em seco enquanto o punho fechado de Aeson, agarrando sua gola, pressionava seu pescoço. Isso eu posso prometer. Volte agora, ou morra. Esta é sua última chance. Não há como voltar atrás. Aeson cerrou os dentes, rangendo a mandíbula. Chegamos longe demais. Só nos resta seguir em frente. Fale por si mesmo. Aeson afrouxou o aperto na gola de Malari e virou a cabeça para ver o capitão ardaniano, Garalin, parado diante dele, com os outros reunidos ao redor. Garalin já havia testemunhado mais verões do que a maioria dos mercenários jamais poderia esperar, talvez 50 ou mais. Era musculoso, com uma barriga proeminente e uma vasta cabeleira preta acinzentada. O homem encarou Aeson enquanto gesticulava em direção aos corpos mutilados na entrada da caverna. Não foi para isso que nos alistamos. Sua contato, Belina, disse um pouco de sangue e uma jornada difícil. Não isso. Você é um mercenário, Garalin. Que diferença faz, contanto que esteja sendo pago? Pelo que sei, a empresa Broken Rock não se esquiva de trabalho duro. Isso não é trabalho de mercenário. A voz de Garalin se elevou, os músculos do seu antebraço se tensionando enquanto seus dedos se fechavam em torno do cabo da espada em seu quadril. Aponte-nos para algo que possamos matar, e nós o mataremos. Mas sermos massacrados enquanto dormimos por... o quê? Demônios! Fantasmas! Eles arrancaram a pele do próprio rosto, pelo amor de Deus. Não. Vamos voltar. Então você não vai durar nem uma noite aqui? Que tipo de reputação isso vai te dar? A de um homem que vive. Aeson soltou Malari e se virou para encarar Garalin. Deu um passo em direção ao homem. A tensão preenchia a caverna, permeando o ar. Aeson já havia visto situações como essa antes. Se não tomasse cuidado, perderia todos. As naves não voltam antes de 2 meses. O que vocês vão fazer? Ficar aqui nessa caverna, se abraçando para se aquecerem e jogando Caustat? Acham que essas coisas, seja lá o que forem, vão simplesmente deixá-los em paz? Vocês não são tão estúpidos, Garalin. Vamos voltar, disse um dos outros mercenários. Estamos a apenas 1 dia de marcha da costa. Se isso for um aviso para irmos embora, certamente nos deixarão em paz se tentarmos. Sim.
Garalin franziu os lábios e assentiu. Um plano tão bom quanto qualquer outro. Sussurrou Verma, com um sorriso sarcástico nos lábios. Tenho certeza de que os demônios lhe darão o benefício da dúvida. Ela soltou um suspiro baixo e lançou um olhar franco a Aeson. Mercenários. Aeson olhou ao redor da caverna, rostos incertos o encarando. Seu olhar percorreu seus filhos, Verma, Pilvir e suas filhas, e Hildur, junto com o restante de seu povo. Eles ficariam, não importando as probabilidades. Muitos dos outros eram homens, mulheres e anões que Aeson conhecia há muitos anos, almas comprometidas com a rebelião. A maioria deles ficaria, mas mesmo assim ele sabia que alguns poderiam não ficar. Aeson respirou fundo, deixando o ar inflar seu peito. Mordeu as bochechas e assentiu. Muito bem. Se quiser voltar, assinarei uma carta comprometendo-me a entregar metade da moeda que lhe foi prometida. Se sobreviver, leve-a para Belduar. Será honrada. A expressão de Garalin suavizou-se, e Aeson percebeu a surpresa na forma como a tensão nos ombros do homem se dissipou. Você é um homem honrado, Aeson Virandra. Essa não era uma oferta que eu esperava. Aeson assentiu com a cabeça e se virou para a caverna, encarando o máximo de olhares que pôde. Entendo que esta é uma escolha difícil, e não guardo rancor de quem quiser partir. Não há vergonha nisso. Para aqueles que seguirem em frente, cumprirei a promessa feita e a dobrarei. Não vou mentir. Preciso de todos vocês. Esta jornada será perigosa. Passaremos fome, sentiremos dores e congelaremos. Alguns de vocês morrerão. Eu posso morrer. Vocês precisam saber disso, pois não haverá volta. Só posso levar aqueles que estiverem comprometidos. Ele olhou nos olhos daqueles que vieram com ele de Eferia. O que estamos fazendo aqui importa. Se pudermos trazer de volta um ovo de dragão que chocará, se pudermos devolver ao nosso povo o que foi perdido, poderemos dar-lhes um motivo para lutar, um motivo para ter esperança, e isso é algo pelo qual eu, por exemplo, estou disposto a morrer. O assobio do vento do lado de fora da caverna preenchia o espaço cavernoso. Por alguns instantes, ninguém se moveu nem falou. Então, 21 dos 42 mercenários restantes se posicionaram atrás de Garalin. A eles se juntaram outros 9, que haviam vindo com Aeson de Miltov. Cada um deles acenou com a cabeça para Aeson ao passar, com semblantes sombrios. Todos os 9 tinham filhos menores de 5 anos para cuidar. Ele os amaldiçoou, mas ao mesmo tempo não podia culpá-los. Sinto muito, meu amigo, disse Falca, uma mulher pequena com cabelos castanhos com mechas grisalhas, ao parar diante de Aeson. Falca era uma Loriana, mas lutava contra o Império havia quase 25 anos. Você sabe que acredito na causa, mas me enganei ao pensar que conseguiria fazer isso. Todo o ouro do mundo não vale a pena morrer aqui e deixar meus netos à própria sorte. Eles já perderam o suficiente. Aeson inclinou-se para frente e colocou as mãos nas laterais da cabeça de Falca, aproximando suas testas. Entendo. Ele baixou a voz. Anotarei em sua carta que o valor total deve ser pago. Não, respondeu ela, balançando a cabeça. Não quero nada além do que conquistei. Você conquistou muito mais do que eu jamais poderia dar. Jack e Van deram suas vidas pela causa. Sarah e Elise precisam da avó. Vá com Garalin até onde a Kraf guardou os barcos. A área é protegida e, com sorte, você encontrará uma boa caçada. Quando a segunda lua surgir, remaremos juntos até os navios. Os cantos da boca de Falca se curvaram para baixo, e ela deu a Aeson um aceno de cabeça hesitante. Rezarei para que Eliara e Achiron protejam você. E eu você. Aeson se virou para Garalin, e o homem respirou fundo pelo nariz, soltando o ar lentamente. Ele agarrou o antebraço de Aeson e o puxou para mais perto. Venha conosco, Virandra. Sei que nossos caminhos nunca se cruzaram antes, mas reconheço alguém como eu quando vejo um. Há outras maneiras de combater sua rebelião. Não, disse Aeson. Não há. Tente dormir. Escreverei suas cartas para Arthur e, pela manhã, nos separaremos. Nos veremos novamente na segunda lua. Como desejar. Primeiro, o costume ardaniano é cremar os mortos, não é? Garalin assentiu. Para que suas cinzas possam alimentar o mundo novamente. A boca de Aeson formou uma linha sombria. Antes de dormirmos, cuidaremos dos mortos. Enquanto Garalin conversava com aqueles que haviam decidido viajar com ele de volta para a costa, Aeson tranquilizou os outros sobre a jornada que os aguardava.
Muitos deles não tinham vindo pelo ouro. Tinham vindo porque acreditavam na rebelião, porque acreditavam nele. Embora ele fosse certo de que o ouro extra não prejudicaria suas convicções, ele precisava ter certeza de que eles ainda confiavam nele para liderar o caminho. A última pessoa com quem ele falou foi Mallory. A mulher, pela primeira vez, endireitou-se, os ombros curvados para trás, o queixo erguido. Sinto muito, disse ela, baixando a cabeça. Eu deveria ter lhe contado. Não me cabia escolher quem vivia e quem morria. Ela ergueu o olhar, encontrando o de Aeson. A dor, às vezes ela traz apatia, disse Aeson, compreendendo tudo muito bem. Mallory assentiu. Seus filhos podem ter deixado o plano mortal, mas sua filha e seus netos ainda precisam de você. Há coisas que o dinheiro não pode substituir. A oferta que fiz aos outros, Aeson fez uma pausa, ponderando suas palavras, uma vez ditas, não poderiam ser retiradas. Isso se estende a você também. Seu dinheiro já está garantido. Desenhe-me um mapa, indique-me a direção certa e diga-me o que estou enfrentando. Depois, volte e espere com os barcos. Mallory olhou nos olhos de Aeson, sem piscar, como se pensasse que as palavras dele fossem um teste ou algum tipo de artimanha. Você salvou meus filhos. Para surpresa de Aeson, a mulher estendeu a mão e tocou sua bochecha, seus dedos surpreendentemente quentes contra sua pele. Um momento se passou antes que ela falasse. Você é uma alma despedaçada. Vejo isso em você, assim como sinto em mim. Mas os pedaços de você que restaram são fortes. Eu irei com você. Eu o ajudarei a encontrar o que procura. Toda a minha vida vivi de acordo com a minha palavra. Sou uma guerreira dos Mohatini. Se eu tiver que morrer aqui, o mínimo que posso fazer é morrer da maneira como vivi. Obrigada por me fazer enxergar isso. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Mallory se virou e caminhou em direção ao outro lado da caverna. Uma mão tocou o ombro de Aeson, e Verma apareceu ao seu lado, seus cabelos escuros presos em um capuz pesado. Posso queimar os corpos. Eu não conhecia Kuldar e Shuk tão bem quanto você. Não me importa o que vimos, não é uma visão agradável. Aeson balançou a cabeça. Podemos fazer isso juntos. Eu os trouxe a este lugar. Eu sou o motivo de estarem mortos. Posso olhar para o que causei. Devo isso a eles.